TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Boa noite. Está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje vamos falar sobre os 44 anos do jornal O Informativo do Vale. Converso hoje com o proprietário do jornal, Oswaldo Carlos Van Leeuwen, e as relações públicas do jornal, Daniele Kilp. Na segunda metade do programa, converso com o editor-chefe Emílio Rota e a editora Repórter de Esportes, Helena Baseggio. Boa noite, sejam bem-vindos. Não se pode contar a história do Jornal Informativo sem a presença de alguém que eu gosto muito, admiro, Sr. Oswaldo Carlos Van Leeuwen. Sr. Oswaldo, a primeira curiosidade que nós vamos sanar para o nosso público é a ideia do nome. De onde surgiu o nome O Informativo? Primeiro, eu quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar os telespectadores, cumprimentá-lo e dizer que essa nossa amizade é recíproca. E por que o início do jornal? Porque Lajeado ficou sem um veículo de comunicação impressa. Tinha emissora de rádio, mas não tinha o impresso. E eu, que fui de comunicação há muito tempo, não de jornal e sim de rádio, achei que seria interessante ter um veículo. E esse veículo recebeu o nome, assim, sem mais nem menos, de um Informativo do Vale do Taquari, porque eu sou daquela região de São Francisco de Paula, Gramado, Canela, e ali eu senti que o turismo e aquela união deles era uma coisa muito importante e que a gente poderia lançar um veículo de comunicação que aproveitasse a oportunidade de transformar isso aqui numa região onde o turismo deveria dar bons resultados. E eu iniciei com um caderno, uma revista, Conheça o Vale do Taquari, já com a intenção de transformar em jornal e batalhar nesse sentido do crescimento turístico. Nós sabemos que, e você já acabou de dizer, que é oriundo do rádio. Sim. E no momento em que editavas a revista Conhecer, já não trabalhava mais no rádio, é isso? Eu saí da rádio porque eu vim para Lajeado, eu vim para o Vale do Taquari, para a Estrela, trazido pelo grupo do Balvê. Eu estava trabalhando no Paraná e voltei para o grupo do Balvê e vim para a Rádio Altaquari. Depois, com a transferência que me fizeram, depois de 7 anos e meio de gerenciar aquela rádio, me mandaram para Carazinho. E eu já estava com 2 filhos no colégio e achei que eu não deveria sair daqui e ficar aqui nesse vale, que eu tinha colocado uma indústria que teve a oportunidade de vender praticamente para todo o Brasil, que fazíamos enfeites de árvore de Natal, né? E para me dedicar àquilo. E assim eu não queria mais voltar para o rádio, eu queria ficar em outra coisa. E a Independente, assim que eu deixei a Rádio Altaquari, a Independente me fez uma proposta. E depois de muita negociação, eu não tinha muita vontade, porque eu era uma pessoa que me criei dentro das emissoras reunidas, mas com a mudança depois do falecimento do seu Balvê, com a mudança que ocorreu lá, eu também me desgostei um pouco e vim para cá, para Lajeado, para gerenciar a Rádio Independente. E trouxe junto, na oportunidade, o Bruno Born, aliás, o prefeito Born, ele nos trouxe uma indústria que estava em Estrela. Ele deu 2 terrenos, 3 terrenos ali no São Cristóvão, e ali nós instalamos essa indústria que terminou. Ela terminou quando eu saí de lá e me desfiz dela por motivo de saúde. O Belmiro Preto que comprou, e nós tínhamos enfeite de árvore de Natal, tínhamos uma pequena metalúrgica, tínhamos a cartonagem e tínhamos distribuição dos produtos da Polar, engarrafamento de uma cachaça chimarrita. Quer dizer, era uma empresa que cresceu bastante, só que por motivo de saúde
eu tive que, eu resolvi sair e não me dedicar mais a isso. Me dedicar principalmente a uma criação de frango, que aquilo não me incomodava, não incomodava a minha saúde. Mas acabei criando os frangos e não deu certo. Aquilo não entendia de frango, não entendia de nada, não deu certo. E aí eu saí e lancei a revista Conheça. E da revista Conheça, eu transformei, como não tinha mais jornal, eu transformei no Alto Taquari tinha parado, eu transformei no Informativo do Vale. Para que os nossos ouvintes saibam, já que estamos fazendo um resgate histórico nesse primeiro bloco, essa indústria que se refere era a Cartel. Passou para a Quartel. Bermiro Preto comprou e transformou na Cartel e ficou só com as cartonagens. Ele não quis os enfeites de Natal porque ele achava que aquilo não era negócio, porque o Natal era só em dezembro e não dava resultado. Só que o enfeite de Natal dava um lucro de 90%. Então, o que eu fiz? Por que eu montei essa indústria de enfeite de Natal? Eu senti o seguinte, eu vou dar 70% de desconto para entregar os enfeites de Natal em outubro, em setembro eu vou dar um pouco menos, 60%, e assim quando eu chegar aqui, eu não vou dar desconto mais nenhum. Tá certo. E então eu comecei a entregar os enfeites de Natal já em outubro, novembro, os caras já aliás, em março, abril, já estavam recebendo menos no Amazonas. Mas no norte do país, no centro do país, eram os nossos enfeites que iam para o Natal. Jornal. O jornal iniciou aonde? Na sua casa? O jornal iniciou... Quando nós imprimimos em Porto Alegre, ele iniciou na minha casa e depois da minha casa eu fui para o edifício Lincoln. Era Lincoln, né? Tem fui para o edifício Lincoln para lá. E quando nós começamos a comprar equipamento, porque nós imprimimos em Porto Alegre, quando eu comecei a comprar equipamento, aí a dona Delésia tinha um prédio de 2 andares, então nós começamos a fazer o jornal na casa da dona Delésia, a mãe do Júlio, né, o nosso advogado aqui. Começamos a fazer o jornal lá. E no nosso laboratório, nós usávamos um banheiro que tinha no porão com a porta de abrir e fechar. Às vezes abria um buraco, botou uma lente ali para fotografar as páginas e fazer o troço. E montamos, junto com o Juvencio e o meu vizinho agora ali, até me escapa o nome dele ali, nós montamos um fotolito para gravar as chapas. Nós que fabricamos aquilo aqui em Lajeado através de uma lente que foi comprada em Porto Alegre, lá onde eles vendiam aqueles aparelhos antigos e coisas. Ali, assim ele começou. Criaste, então, equipamentos. Com quantos funcionários no início? Começou o jornal com... O jornal, funcionária mesmo, eu tinha Judith Kirsch, né? E tinha uns guri que entregavam. E o Júlio, por exemplo, ele encartava o jornal. Naquele tempo era encartado, era feito página por página, né? Então ele ajudava a encartar de noite, na manhã seguinte nós tínhamos um menino que fazia entrega na cidade. E no início era um semanário? Semanário. Depois passou... Depois ele foi para 2 vezes, 3, 4, hoje nós temos 6 vezes por semana, né? Daniele, hoje quantos funcionários tem no jornal? O jornal hoje tem em torno de 110 funcionários, mais a equipe terceirizada, que nós temos terceirizados também que trabalham conosco, num total de 150 colaboradores. 150 hoje, com todo o grupo? Com todo o grupo, integradores, a parte de entrega nossa terceirizada, né? E nossa equipe de funcionários dá em torno de 110 colegas. Oswaldo, quando você fundou o jornal em 1970, nós estávamos em pleno regime militar. Sim. Como foi essa sua relação? Aqui havia censor. Como foi a sua relação com aquele momento onde que havia pouca liberdade de informação? Olha, eu fui criado... Meu pai era médico, né? Eu fui criado por ele e ele não se metia em política. Ele era holandês, veio da Holanda, disse que não tinha que conversar em política, deixasse que o Brasil fizesse a política dele. E assim eu fui criado. Eu recebia, cada 3 meses, eu recebia alguns oficiais
que eles vinham fazer uma visita para o jornal. Eles não diziam nada, que estavam fazendo isso, aquilo, aquele outro. E aí eu aproveitava dizer que eu estava satisfeito, que não tinha problema nenhum, embora eu não tivesse, né? Eu ia por ali e eles me deixaram, eu tenho até me deram uma caderneta lá do Exército com os brasão, aqueles troços tudo para mim usar, essa coisa. E eu me dava bem com eles, eu não sou de encrenca, viu? Eu tenho meus princípios, eu tenho o meu jeito de ser, mas eu estou aqui para colaborar, tia, porque um veículo de comunicação, ele tem, cada um pega o seu sistema de trabalho, né? Nós temos um sonho de transformar o Vale do Taquari um estado praticamente dentro do nosso Rio Grande do Sul. E o outro desejo ardente que nós tínhamos e íamos lançar esse ano era ter os nossos próprios candidatos da nossa região, daqui, porque eles vêm para cá, os outros nos dão as sobras e nós ficamos sem candidato. Mas daí começou com esses interesses políticos do pessoal daqui e os compromissos que eles já tinham com outras pessoas, então começou a surgir mais candidatos. E eu acho que isso vai ser totalmente ruim para nós, porque nós não podemos ficar sem eleger nenhum. E daí vamos ficar toda a vida recebendo os de Santa Cruz, os de Caxias, os de Bento Gonçalves, que vêm aqui pegar, nos entregar as sobras, porque eles trabalham para os municípios deles. Chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa. Entre Linhas retorna logo após o intervalo. Voltamos ao programa Entre Linhas de hoje. O tema que estamos abrangendo são os 44 anos do Jornal Informativo. Contamos com a presença nesse bloco do seu fundador, Oswaldo Carlos Van Leeuwen, e das Relações Públicas, Daniele Kilp. Oswaldo, como foi a transição da máquina de escrever para a informática? Aquilo, para dizer certo, foi indo. Porque houve várias mudanças, vários sistemas de trabalho, né? Primeiro, surgiram umas máquinas de escrever normais. Só que assim que ele terminava a matéria, tu tinha um dispositivo que tu acionava aquele dispositivo e ele rebatia toda a matéria em letra de imprensa, porque a letra de imprensa e a outra é diferente, né? Ele rebatia tudo, porque a letra de imprensa tem sempre o mesmo tamanho. Ele rebatia toda a matéria em colunas. Era as IBM que eles faziam. Aí passou para fazer aquele trabalho. E se eliminou os tipos, isso tudo não tinha mais. Era tudo feito por fotografia, por chapas de impressão, né? Porque o jornal começou com aqueles tipinhos à mão, né? Pegava as letras, ia colocando uma por uma. Depois, o Taquari ainda faz hoje. Ele, para fazer um jornal de 8 páginas, a pessoa leva uma semana inteira para montar essas 8 páginas. Eles mantêm essa tradição lá em Taquari. Ali não, ali ela já ficou rápido e passou para ser o offset. Hoje pode-se dizer que o informativo tem máquinas moderníssimas. Hoje nós trabalhamos tudo com computação, é tudo eletrônico, e nós temos uma impressora em condições de imprimir 21 mil exemplares por hora. Oswaldo, foram 44 anos até agora, e o jornal seguramente vai há muitos anos ainda no tempo. Vamos lá. E várias administrações municipais se sucederam, de diferentes matizes partidárias, portanto, com interesses divergentes, é natural, os grupos se sucedem no poder. E, pelo o que eu tenho acompanhado, nunca houveram atritos com as administrações municipais. Qual é o segredo para essa relação, digamos assim, de sucesso? É simples. Quando eu iniciei a nossa conversa, eu disse que eu queria um jornal para o Vale do Taquari, juntar esse vale. Porque a Estrela estava de um lado, Lajeado estava do outro, Rio do Meio estava do outro, Encantado lá para cima aqueles municípios.
Eu digo, vamos fazer uma força, porque uma força para o crescimento da região. Então, o meu jornal, ele não tem a finalidade crítica. Nós damos as notícias, damos notícias de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é maneira, mas nós não somos críticos da situação nem nada. Nós participamos e colaboramos com tudo aquilo que possa nos trazer benefícios. E escapamos de tudo aquilo que possa fazer com que exista desagregação. Nós queremos uma região pacífica, onde todo mundo participe, onde todo mundo... nós temos o jornal porque nem toda pessoa pode ter um jornal. Para que todos aqueles que queiram trazer colaboração, ter suas ideias, ele possa usar o jornal. É uma agenda positiva. Exatamente. Nós temos uma agenda positiva, damos todas as notícias, sempre com cuidado, mas que nunca haja... Nós conseguimos... Nós temos hoje, por exemplo, participação de todos os municípios do Vale. Se tu notares, todos os editais, todas essas coisas, todas as colunas de Câmara, de Prefeitura, todos os municípios publicam no Vale do Taquari, no Jornal Informativo. E a televisão, nós estamos fazendo a mesma coisa com a televisão. Por isso que nós estamos saindo do cabo, ficando no cabo para Lajeado. E entramos na internet para todo o Vale do Taquari. Oswaldo, você sabe que eu fui apresentado a ti por um amigo comum que já se foi. E sentimos a ida dele até hoje, né? É uma forma de homenageá-lo, José Teodoro Bellaguarda de Menezes. E o José, o Bellaguarda, querido Bellaguarda, ele tinha uma frase muito interessante dos vários ensinamentos que ele me passou. Ele dizia que o homem jamais deve concluir sua casa, porque quando ele concluir a casa, ele morre. Toda vez que eu fui te visitar ao longo desses anos, sempre você tinha uma novidade. Me mostrava uma rotativa nova, me mostrava uma máquina mais moderna na área da informática, falava dos teus projetos da televisão, do rádio na internet. E está aí. Então, quais as ideias agora, de hora em diante, que você está pensando para nosso Vale? Olha, eu quero fazer o seguinte, eu quero firmar, dar solidez máxima no que eu tenho hoje. Hoje nós temos o MASUP, que é para os jovens. Tem a sua revista, tem tudo isso, é da Rede Vale. Nós temos o Jornal Diário, não é? Nós não temos mais interesse em semanário, nós temos interesse em colocar todos os municípios que saiam todos os dias da Brécia, de Encantado, de Roca Salles, de Relvado, todos os dias tem a notícia deles. E, além disso, temos a televisão e o rádio e o jornal que eu te falei. E nós temos uma indústria que é essa indústria, esse frigorífico, Recanto do Vale, faz parte da Rede Vale. Esse frigorífico que não trabalha com agrotóxicos. Ali nós abatemos coelhos e fazemos curtimento de pele para casacos de pele. Nós abatemos codornas, abatemos frangos caipira. Eles não comem nada que tenha agrotóxico. A ração nossa é feita só com produtos que não ofereçam perigo nenhum. E eu quero fazer com que esse frigorífico agora comece a sair fora da região e comece a se espalhar pelo estado. Esses são os projetos que nós temos. E se eu tiver algum sonho assim que eu acho que dê certo, aí nós vamos tentar, mas até agora eu não estou pensando em crescer mais. Vejam os nossos ouvintes que essa figura maravilhosa que eu estou entrevistando tem 84 anos e sempre projetos de vida. E sempre foi assim ao longo dos anos que eu conversei contigo. Nós sempre tivemos muita amizade com Bellaguarda, nós dois também, né? E se fôssemos fazer um resumo da sua vida, Oswaldo Carlos é mais jornalista ou idealista? Eu acho que eu sou mais idealista. Eu acho que eu sou mais idealista, viste? E eu tenho uma coisa assim, eu quero paz, eu quero todo mundo em paz, eu não quero encrenca, não quero briga, isso não leva a nada.
né? E se eu tenho o poder, a condição, não é poder, a condição de colaborar para que haja isso, é o que eu faço e é o que eu vou continuar fazendo. Daniele. Boa noite, Gerson. Boa noite. Qual é a importância do jornal para a comunidade? Como o seu Oswaldo disse, acho que foram 44 anos criados de credibilidade. Nós hoje somos referência no Vale do Taquari e a nossa função é informar. Então, acho que nós temos esse poder nas mãos de estar na comunidade e de informá-las do que está acontecendo. Então, o jornal, cada vez mais, como o seu Oswaldo sempre pregou ali dentro, é um jornal do Vale, é um jornal da comunidade e cada vez mais tentamos estar presentes nessa comunidade. De que forma? Muito através de apoios. O jornal é muito apoiador de muitos eventos esportivos, eventos institucionais, comunitários, principalmente. De que forma? Divulgando, né? Acho que a informação é muito importante para alguns eventos na sociedade, na comunidade, e se nós podemos estar presentes dessa forma, por que não? Então, a gente tem muito esse valor de apoiar e patrocinar eventos da região e os nossos próprios. O Jornal Informativo cada vez realiza mais ações. Nós estamos hoje em 38 municípios do Vale do Taquari, né? Então, temos ações que a gente sempre tenta, por exemplo, o nosso passeio ciclístico foi o nosso último evento, que teve uma ação beneficente. Nós arrecadamos quase mais de 700, 800 quilos de alimentos, beneficiamos 4 entidades da região, da cidade, e para nós é muito importante ver, a gente vê um retorno muito simpático, a comunidade gosta, né, e tem essa confiança no jornal. E agora, sempre se ouviu muito elajado a falta de ações culturais e shows e eventos. E agora fazem um meio ano que o Jornal Informativo entrou nessa linha de ser também promotor de shows nacionais para a cidade. E está sendo um sucesso. Até o nosso último foi da Paula Fernandes, que foi em comemoração aos 44 anos do jornal, né? Foi um show muito especial para nós, que aconteceu no dia 9 de maio. Foi um sucesso, esgotou, em 10 dias esgotou a venda, então foram mais de 2.000 pessoas que tiveram a oportunidade de assistir. E estamos vindo agora para o dia 5 de junho com o Lulu Santos. Então, acho que é uma oportunidade, uma brecha que o Informativo encontrou, né? Uma nova oportunidade de, junto com uma produtora de eventos de Porto Alegre, promover essas ações aqui para a nossa região. E está sendo um sucesso e pelo retorno que estamos tendo, a comunidade está gostando muito. Como o jornal procura atender as diversas faixas etárias? Nós temos até, bem interessante, o seu Oswaldo falou, a questão de... Nós temos o caderno Meio Ambiente na Escola, que atinge ensino médio, então pega o foco bem de crianças, né, dentro dessa parte de meio ambiente, de incentivo ao meio ambiente, na escola. Então pega essa parte da escola, esse caderno é muito forte nisso. O Masup, como o seu Oswaldo disse, pega um público mais jovem, e o jornal pega essa faixa etária mais 25, 30 anos, que são os nossos leitores. Uma coisa interessante também é essa questão da história. Nós recebemos muitas escolas lá no jornal, porque as crianças ficam realmente encantadas. O seu Oswaldo tem a nossa primeira máquina impressora está lá no Jornal Informativo. Então, quando eles chegam lá, o seu Oswaldo normalmente participa e conta um pouco dessa história que ele passou para nós, para você agora. E as crianças ficam encantadas, porque elas podem ver a primeira máquina, que é muito pequena, e depois a gente leva elas até a nossa oficina, que é gigantesca. Então, essa evolução pode ser vista lá dentro do jornal, é aberto para quem quiser nos visitar e se torna muito interessante. E nós abrangemos todo esse público através disso, de ações mais pontuais com diversos públicos, né? A parte do show agora é geral, pega desde crianças de 5 anos até idosos de 80, 90 anos que participam dos shows e dos eventos. Há uma espécie de um pequeno museu no jornal. No Parque Histórico. No Parque Histórico. Agora numa Exatamente. das casas. Das casas. Eu só queria interromper uma Sim, coisa. à Tem uma vontade. outra coisa que nós fazemos. Todas as entidades beneficentes do Vale do Taquari, mesmo sendo página inteira, tem gratuita publicação dos editais que eles têm dessas coisas legais, eles não pagam nada. Desde o Pele Betânia lá de Taquari, por aí tudo, eles não pagam nada, é tudo de graça. Bem, eu quero agradecer a presença de vocês dois. Estamos chegando ao final do segundo bloco do programa Entre Linhas e retornamos em seguida. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa. Converso agora com a
aí, o editor-chefe do jornal, Emílio Rota, e a editora, repórter de esporte, Helena Bazégio. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Obrigado. Helena, quanto tempo você trabalha no jornal? 32 anos. 32 anos. Eu comecei em 1982. E a época, você iniciou já como repórter? Não, isso é uma história interessante porque eu fiz um teste junto com diversas outras pessoas e fui escolhida pela Beatriz Chemin na época, que Querida é uma Beatriz. pessoa, agora daqui, e eu passei nesse teste e eu comecei a trabalhar na área administrativa. Mas eu sempre gostei muito de futebol, eu ia a futebol, eu assistia, e o pessoal começou a descobrir que eu gostava de escrever, que eu gostava de fazer. E um dia o colega não podia ir, ele me pediu se eu poderia fazer, fizeram 4 anos que eu trabalhava lá, ele pediu se eu poderia fazer uma matéria num jogo do Estrela, para ele, que ele tinha um outro compromisso. Aí eu fiz a matéria, rendeu uma página inteira, aí o seu Oswaldo descobriu que tinha sido eu que tinha escrito a matéria, ele contratou outra pessoa para o meu lugar e no dia seguinte eu estava na redação, isso em 1986. E já iniciaste como repórter esportivo? Sim, eu só fiz cobertura esportiva. Nesses 32, aí os outros 28 eu fiz cobertura de esporte, só. É exclusiva cobertura esportiva. A primeira mulher repórter esportiva do Vale, pelo menos? Eu acho que do interior do estado, eu não tenho assim dados, mas parece que tem uma em Porto Alegre, de um jornal de Porto Alegre que tem mais tempo que eu, porque a escrita era bastante raro ter uma mulher. Depois começaram a surgir, principalmente televisão, mas escrita, pelo que eu tenho do interior do estado, eu devo ser a primeira. E no início foi difícil pelo fato de ser uma mulher? Sabe que não, que é uma coisa bem bacana isso, que ao invés de preconceito, eu despertava a admiração, que eles me pediam: o que tu fazes aqui? O que tu está fazendo aqui no campo? Eu estou trabalhando. Então era muito comum, rádios de fora, veículos de fora, até me entrevistar, pedir, sabe? Foi bem interessante era a admiração que despertava o fato de eu estar aí no meio do que aquele preconceito, porque era futebol, porque era uma mulher bem bacana. E você, obviamente que no final do jogo, fazia uma entrevista, te permitiu entrar nos vestiários, naqueles momentos Não, delicados? até porque experiências que depois aconteceram em veículos maiores provou que não deu muito certo, porque quem se constrangeu, as repórteres que tentaram entrar no vestiário, quem se constrangeu foram os jogadores, os homens que estavam lá, era uma correria, todo mundo saía correndo, então eu achava que isso era uma coisa, tinha que respeitar, né? E eu nunca precisei, entende? Eu achei que não tinha necessidade, que isso é uma coisa mais de rádio, porque o jornal te dá a possibilidade de tu te pegar na beira do campo e depois ir para o jornal, fazer a matéria, editar. Então eu pegava eles na saída, fazia entrevista, eles geralmente sempre foram muito solícitos, então isso nunca cheguei. Eu fui para vestiário, assim, abertura de temporada, todas elas do Lajadense, acho que eu perdi uma ou duas por algum outro motivo, então o vestiário sempre era para abertura de temporada, que tem aquela cerimônia, tem a conversa, tem a apresentação de jogador, de treinador, então esse vestiário eu sempre frequentei. E no início da sua carreira como repórter, obviamente que os meios eram outros. Nossa. Tem alguma história interessante para contar das dificuldades que vocês passavam? Olha, era tudo muito difícil, porque naquela época o telefone era um luxo. Então, por exemplo, para saber de alguma coisa no interior, geralmente tu tinha que ligar para a central e algumas pessoas tinham ramais. Então, naquela época nós montamos assim uma rede de informações. Eu procurei ter uma pessoa em cada modalidade, em cada lugar, que trouxesse a informação até nós. Então, as informações vinham no envelope, escrito a caneta. Era raro vir escrito à máquina, que era a máquina de escrever. Eu sou da máquina de escrever, da lauda. Então, as pessoas vinham e largavam o envelope com as informações na recepção, escrita, batidinha a máquina ou escrita à mão. Então, hoje tudo está um clique, então isso é uma das coisas também muito interessantes na minha trajetória, porque
essa evolução é fantástica. E a gente vai se adaptando, e a gente vai entrando. A primeira depois foi as máquinas elétricas, e a fotografia era um milagre. Tu conseguia uma foto boa de um jogo noturno, porque trazia a máquina para o jornal, o Juarez ia lá no quartinho escuro dele lá e revelava, e aí, às vezes não saía nenhuma. Às vezes saíam fotos horríveis que não podiam ser aproveitadas. Então isso hoje é um clique, tudo é um clique. E a gente fazia na época, conseguia fazer, sabe? É impressionante como a gente conseguia fazer. Mesmo com as dificuldades, a gente dava um jeito. Porque os nossos ouvintes mais jovens certamente não passaram essa época que você tirava foto e não sabia. Não, a gente... O que estava sendo revelado, não. Estava com os olhos fechados, olhos abertos, ou numa posição que não... E até porque o esporte é em movimento, né? Então, às vezes, ficava borrado, e aí a gente não podia aproveitar. E aí a gente botava uma foto de arquivo e sempre ia se dando um jeito e a matéria saía no dia seguinte. Hoje, quantos repórteres do esporte existe? Tem eu e o Diogo, assim, que é Diogo Botti, que é ali na redação, e temos o Gasparotto também, que ele não fica o tempo todo lá, mas ele está sempre circulando, ele tem também uma participação. E assim, a gente tem, por exemplo, vem das sucursais, vem de Arroio do Meio, informações, porque o informativo tem essa de ser um jornal que dá espaço para modalidades que não são só o futebol, só o futsal, entende? A gente tem o nosso público na bocha, nós temos o público de bolão, agora nós temos rugby, estrela, a gente noticia o iStock Sport lá do pessoal, entende? Essa é um diferencial que eu vejo na gente, que a gente dá um espaço assim para a comunidade, né? Que como o seu Oswaldo sempre disse que o jornal é comunitário, a gente procura atender, porque no bolão nós temos leitores e assinantes. A bocha nós temos leitores e assinantes. Gente que nos admira, então é bem ampla assim a nossa cobertura, além do Grêmio, do Inter, do Lajadense, da LAF, do Bira, da dupla, agora a Copa. Então, outra coisa que agora que eu vejo, que quando a gente não tinha essa rede de informações, um clique, a internet, a gente ia buscar informações em revistas, em jornais, e hoje para se fazer uma especial sobre a Copa. Então é uma evolução assim fantástica que eu tenho o prazer de ter vivido, de ter vivenciado, isso é muito bom. E a gente vai acompanhando, vai no embalo. Em relação à Copa do Mundo, vocês estão preparando algo especial? De que forma vão fazer a cobertura da... Assim, está saindo uma página já agora desde o começo de maio, está saindo uma página diária sobre todas as seleções, com todos os detalhes, onde ela vai ficar, e a cobertura vai ser assim mais mesmo a nossa... Tem alguma possibilidade, né, Emílio, de dos deslocamentos até Porto Alegre, mas a cobertura vai ser assim mais nesse estilo, né? Porque é credencial, é FIFA, já é uma coisa bem mais complicada, né, Emílio, de se conseguir. Essa parte da cobertura aí que está sendo programada, o Emílio até pode falar mais alguma coisa, que tem uma possibilidade de nós irmos a Porto Alegre em alguns jogos, né? Pode o Emílio. Boa noite. Boa noite. Só queria complementar em relação à cobertura esportiva. Acho que nós somos um dos poucos jornais que noticia, inclusive, torneio de canastra. Né? Temos leitores em torneio de canastra também. E são pessoas que nos leem, isso que é interessante. São pessoas que participam ativamente do jornal, mandando material, foto, e a gente sempre tem espaço para isso. Bom, a Copa do Mundo, a gente se programou uma cobertura que não vai ser fria, mas vai ser uma cobertura à distância, praticamente. Né? Preparamos matérias especiais que estão saindo, como disse a Helena, desde o início do mês, com algumas matérias exclusivas, com entrevistas com pessoas que são representantes de seus países que estão na Copa. Então vai ser uma cobertura assim, cada dia de jogo vai ter um morador do Vale que é estrangeiro, vai contar a história da sua seleção, ou alguma história relacionada ao futebol do seu país nas páginas do jornal. Eventualmente nós vamos a Porto Alegre acompanhar algum jogo
ou as fanfests, ou enfim. Essas coberturas mais abertas, né? Mas nada específico. O restante vai ser feito mesmo com apoio de agência, com conhecimento do pessoal e tal. Helena, tem algum fato marcante nessa tua longa trajetória como repórter que você gostaria de São tantos. dividir com nossos ouvintes? São tantos porque, assim, o esporte te dá essa coisa de que nada é óbvio. Tu vai para uma cobertura, tu nunca sabe o que vai acontecer. Tu não sabe se vai dar uma briga, se vai dar... Mas, assim, é uma coisa que me marca muito agora, recente, ligada à Lajadense, é que, assim, eu nunca pensei, de verdade, assim, porque o Lajadense quase fechou, aí veio esse pessoal que reabilitou o clube, que reergueu o clube. Então, eu me marca muito o fato de a gente ter ido disputar competições nacionais. Ser vice-campeão gaúcho já é a primeira. E o fato do Lajadense disputar competições nacionais, eu confesso que na minha história, assim, eu não pensei que isso iria acontecer, que a gente não chegaria a esse ponto. E agora nós vivemos essa bela realidade, o estádio novo, sabe? Então, eu acho que agora, no momento, eu tenho muitas histórias. Eu peguei confrontos maravilhosos, Lajeado Estrela ainda, quando eu dava aquelas brigalhadas. E aí, com Santa Cruz também. E assim, mas são tantos que assim não tem como destacar o maior, sabe? Mas são todas histórias, assim, muito bacanas, que só acrescentam, né? Chegamos ao final do terceiro bloco do nosso programa. Entre Linhas retorna logo após o intervalo. Entre Linhas está de volta. Nos encaminhamos agora para o último bloco do nosso programa. Emílio, como o jornal lida hoje com a concorrência e como vocês estão lidando, enfim, com a questão do jornal online? Certo. Bom, a concorrência, há quem diga que ela não é boa, mas a gente vê a concorrência como algo positivo, porque nos obriga a nos mantermos na frente, né? E eu creio que essa concorrência tem feito o jornal se qualificar de uma forma cada vez mais rápida, mais ágil, com mais cuidado, né? Então, o jornal que fazíamos há 5, 6, 7 anos atrás, hoje é um novo jornal, é um jornal melhor, né? Um jornal com uma cobertura mais responsável, um jornal mais bonito de se ver, né? Então, a concorrência, ela é sempre, a gente sempre pode pegar coisas boas dela, né? Mas o importante é nos mantermos na frente, nos mantermos preocupados, né, em qualificar nosso trabalho. E essa adesão à internet? Há um portal, Sim. há um jornal online? Como funciona isso em relação O jornal ao informativo, ele foi um dos primeiros do interior do estado a ter um site seu de notícias, né? Então, quando eu ingressei no jornal em 2002, nós já tínhamos um site, né? Só que é 1 ano e meio, 2 anos atrás que resolvemos investir de forma mais intensa nele. Hoje nós temos uma equipe que produz para o site, nós temos um estagiário e 2 repórteres que trabalham no site, somente no portal, atualizando não só o site, mas as redes sociais também, com o apoio do setor de relações públicas, né? E toda a redação também apoia o site. Então, se um repórter, por exemplo, vai fazer uma cobertura de um acidente, ele já produz o material também para o site, produz vídeo, né? Produz fotos, ou daqui a pouco um áudio, né? Então, a cobertura hoje do site ela é uma cobertura instantânea, mas não deve nada para o impresso. O que o impresso faz de diferente é ter uma cobertura mais ampliada, mais profunda dos acontecimentos, né? Hoje nós temos um acompanhamento muito grande no site, assim, de internautas que passam o dia conectados, né, que colaboram com pautas, que colaboram com sugestões, com críticas, e em diversos países. Isso que é o interessante. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Passagem. Então a gente acompanha, assim, nós temos
gente que acessa na Austrália, na Europa, no Canadá, nos mais diversos países que são pessoas aqui do Vale do Taquari. Indonésia. Gente do Vale do Taquari que fica acompanhando as notícias da sua região, né? Hoje nós temos a rádio também informativo disponível no site, né? Então também temos ouvintes que ficam conectados ouvindo o dia inteiro a rádio informativa. E que colaboram com sugestões. Sim, o dia inteiro a gente recebe denúncia, a gente recebe reclamação, a gente recebe material, o cara passou, viu uma cena interessante, manda uma foto, manda sugestões de pauta, o dia inteiro, e a gente tem... É engraçado, porque eu não sou tão antigo no jornal como a Helena, mas quando eu entrei no jornal em 2002, a gente recebia cartas ainda, né? E hoje são raras as vezes, ou telefonemas, né? Carta e hoje é muito, olha, tipo, 50%, 60% das pautas que vêm de leitores vêm por intermédio do site ou do Facebook, né? De gente que está nos informando por ali. Você falou que ingressaste no Jornal Informativo em que ano foi? 2002. 2002. E antes, você trabalhava no ramo? Trabalhei alguns meses num semanário na região sul do estado, só. Mas daí eu fiquei lembrando da Helena dessa questão das fotos, porque nesse semanário eu fazia fotos e revelava as fotos. Quando eu vim para o Jornal Informativo, a gente usava as máquinas, as Mavicas, que eram as primeiras máquinas com disquete. Me lembro, conheço. Tinha uma. Então o cara saía para um plantão no final de semana, levava 40 disquetes na bolsa, né? E hoje até também. porque eles estragavam muito. Estragavam, então, né? E daí hoje tu tá numa matéria, tu vai lá, tu faz a foto e tu já posta ela no site, né? Veja, no mesmo momento. A Mavica não faz muitos anos, né? Não. E era uma revolução, lembra? Era uma revolução. Para mim o fax foi evolução. E a Mavica hoje é peça de museu. Peça de museu. Impressionante. E eram ótimas máquinas. Muito boas. Muito boas. Se imaginava que com o advento da internet, a popularização da internet, o jornal impresso ia sentir, talvez até terminar o jornal impresso. Se imaginava isso. Mas a realidade está comprovando que é o contrário. Se fortalece o jornal impresso. Que sentir, tocar, enfim. Mas, por outro lado, não se descarta também o jornal online, que é o caso que acabamos de conversar. Isto significa que os novos jornalistas, e aí nós vamos falar para os jovens aqui que estão, inclusive, fazendo a Faculdade de Jornalismo aqui na Univates, esse novo jornalista, esse novo jovem, ele tem que se preparar não só para o jornal impresso, mas também para o jornal impresso. Virtual. Então, esse novo jornalista multimídia, o que você tem a dizer? Olha, Gerson, o que eu tenho observado é que as crianças já usam a internet, né? Então, às vezes, 3, 4, 5 aninhos, as crianças já estão conectadas. E está se passando o reto por uma coisa fundamental para o jornalismo, que é escrever, ler e ter conhecimentos gerais, né? Então, não basta apenas um jornalista recém-formado ou um estudante de jornalismo chegar e dominar as ferramentas do mundo virtual, né? Sem ter conhecimento, sem saber escrever palavras básicas, sabe? E isso é algo que tem nos preocupado assim, na redação, porque a gente recebe jornalista multimídia, né? Alguém apto a fazer diversas coisas ao mesmo tempo, né? Mas que não está vindo com aquela coisa básica, que é saber, a gente brinca, tem uma palavra básica lá que a gente brinca que tem que escrever casa com S, não tem que escrever casa com Z, né? Então, assim, isso daí, tu tem um corretor ortográfico, tem solução, tem, mas é um problema que tem nos preocupado, assim, sabe? Conhecimentos gerais, ortografia, né? Até porque, jovem... né, Emílio? Por exemplo, eu ser do esporte, eu não posso saber só do esporte. Como jornalista, eu tenho que saber responder. Tem que ter um conhecimento sobre política, sobre cultura, não com a mesma intensidade que eu vivo o esporte. Mas eu acho que o jornalista, por ser o que leva a informação, ele tem que estar por dentro de um pouquinho. Tem que saber da política, tem que saber
da economia, tem que Ele saber... não pode estar fechado não numa pode ostra, estar né? fechado, por exemplo. É. Alguém vai conversar comigo um outro assunto que não seja esporte, eu tenho que, pelo menos o básico, saber isso. A gente sente que Eles falta estão vindo, muito, eles estão né? vindo preparados para o mundo virtual, né? Mas para o jornalismo impresso eu tenho a impressão que muitos não se preocupam, acham que vai ser básico, vou escrever um texto. E não é assim, quem escreve sabe, né? Dá para se dizer que hoje há uma certa dificuldade em relação a recursos humanos. E não é só conosco. São em diversos veículos de imprensa, isso é geral. Isso é geral. O jornalista hoje, um novo jornalista, alguns pensam que vão sair e vão ir para uma bancada de uma televisão apresentar o Jornal Nacional, direto, né? Outros pensam que vão fazer um site de notícias, então vão lá, vão copiar e colar um texto e reproduzir no site, né? E as coisas básicas não há essa preocupação, que é o que dá mais trabalho, né? Tu ter o conhecimento técnico para executar o serviço. E quanto às eleições de outubro, como será a cobertura por parte do jornal? O jornal sempre faz grandes coberturas, né, de eleições. No momento a gente está começando a se preparar para a questão legal, para a questão jurídica, né, da cobertura. Porque, como tu bem sabes, né, pela tua profissão, há o que não se possa publicar, né? A gente tem que cuidar muito. E além do que, por sermos um jornal da comunidade, um jornal aberto a todas as opiniões, a gente tem que cuidar até a quantidade de material divulgado de determinado candidato ou não, né? O senhor Oswaldo tem trabalhado essa questão dos candidatos locais, né? E há diversos órgãos e entidades regionais preocupados com isso também, que nós não temos representantes, né? Hoje nós temos um representante na Câmara Federal. E me parece assim que está difícil da gente conseguir novos representantes aqui da região. Então, a preocupação do jornal vai ser essa, a questão jurídica e a questão de ajudar a alavancar nomes locais aqui, desde que não façamos campanha, né? Mas ajudar esse pessoal a nos representar no futuro, né? Até porque, sem citar nomes, esse representante federal não vai concorrer à reeleição. Não vai concorrer. E mesmo a nível estadual, nós chegamos a ter 2, 3 representantes e hoje estamos aí com essa... E é muito importante para a região ter representantes, tanto na Câmara Federal como na Assembleia Legislativa. Exato. E é preocupante porque, assim, quanto mais o pessoal de fora entrar aqui e conquistar uma parte da nossa comunidade regional, ele vai se fixando aí, cada vez vai tirar mais espaço dos daqui. Gerson, porque o pessoal que fica fiel, né? Então é bem preocupante isso. Começaram a aparecer alguns candidatos, já pré-candidatos, né? Que existem aqui no estado, começaram a visitar já o Vale do Taquari, e são pessoas que a gente nem conhece, que nunca estiveram aqui e estão vindo angariar votos, né? Porque eles sabem que aqui é um lugar que está em aberto, né? É uma fatia que eles podem abocanhar, né? Bem, está muito bem, chegamos ao final do programa Entre Linhas de hoje. Até o próximo programa. TV Univates. Para você, para o nosso Vale.